Paz, Senhor, amados, meus jovens queridos, hoje nós estamos aqui para dar mais uma aula. Nosso tema da aula é Tolerância Cristã. É um tema forte, que a gente vai aprender um pouquinho mais dentro da revistinha Perfil Aprovado. O nosso texto base dessa lição está lá em Mateus 5, do 38 ao 42. E está escrito lá: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, voltelhar também a outra. Essa parte aqui é complicada a gente falar sobre você receber um tapa de um lado e dar o outro. Não é nada fácil. Mas essa lição vai mostrar para nós o seguinte, que a gente tem que reconhecer que o amor e a tolerância são frutos de quem deve andar de mãos dadas na vida cristã, com Deus. Refletir sobre as importâncias dos frutos decorrentes da tolerância no dia a dia do ser humano e procurar ter uma vida digna do nome cristão, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, sobre a tolerância cristã, olha, aqui tem dois pontos fundamentais que a gente pode estar observando já quando a gente fala sobre tolerância cristã. O primeiro é que nós temos a mente do Senhor. Lá em Coríntios fala, Coríntios 2, que porque quem conhecer a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Lembre-se, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós, portanto, temos a mente do Senhor. Mas também nós estamos no Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, como cristãos, nós temos uma vida em Cristo, somos novas criaturas, nós temos intimidade com Deus, nós devemos agir e ser exemplo como ele foi em relação à tolerância, em relação à vida dele, às atitudes dele, em relação aos outros, o que é muito importante. Essa lição aqui, ela fala muito sobre isso, como nós devemos agir em relação ao nosso próximo, o que não é fácil. Hoje em dia ainda parece que é mais difícil, mas não, cada época teve a sua dificuldade e hoje nós também temos. Aí o primeiro tema na sequência é: em lugar da vingança, o perdão. Meu Deus, em vez de você praticar a vingança, você praticar o perdão. Nossa, como isso é difícil. Como as pessoas têm dificuldade, muitos de nós temos dificuldade de perdoar o próximo, seja por qualquer coisa que for. Mas aí, qual que é a interpretação no mundo? Que a vingança é a melhor opção. Se alguém me bater, eu vou bater também. Olho por olho, olho por olho, dente por dente. Ou a gente deve observar assim, a gente tem que sempre dar o troco. E aí, muitas vezes, as pessoas criam tempestades, como a gente escuta muito mesmo dizer, que tempestades em copo d'água, coloca um chifre em cabeça de cavalo. Aumenta o problema, sim, absurdamente. E pior dizer, gente, que os cristãos, e principalmente os jovens, acho que também hoje em dia, em virtude do que eles vivem no momento e o que eles percebem no mundo, eles estão caindo nessa armadilha de sempre praticar a vingança e não perdoar ninguém, sempre tentar dar o troco. Isso é muito, muito triste, mas a vida daquele que tem Deus no coração, que tem um caráter de cristão, não é esta. Ele pratica o perdão, ele tem a vida em Cristo e leva consigo um coração dócil, com temperança, com paciência, com os frutos do Espírito. E para esses que levam essa vida em Cristo, quando passa por um obstáculo, por qualquer situação de conflito contra ele, esse problema vai se tornar pequeno e você passa como se fosse uma marolinha, passa pelo problema, passa pela situação e não é absorvido por tudo aquilo.
Então, quando nós falamos então do perdão, a gente não deve percorrer o caminho da retaliação. A gente deve seguir de mãos dadas com Deus e não no sistema do mundo, não se encontrando com o mundo, com as atitudes que o mundo fala, que não deve exercitar o perdão, mas sim, nós devemos sim exercitar muito o perdão. O seu coração fica mais leve quando você perdoa, você fica mais em paz, tranquilidade. É prazeroso a perdoar. Então, ser tolerante também não é fingir que nada aconteceu. Eu simplesmente vou perdoar tudo, não vou fazer vista grossa. Não é isso. Deus nos ensina. E Ele ensina uma coisa muito mais importante, que aos transgressores, Ele vai dar o jugo, Ele vai fazer o juízo. Está em Deuteronômio 19, 14 a 21, que serão punidos pelos homens. Quando vocês tiverem oportunidade, vai ler lá em cada um desses versículos, cada um desses capítulos, como serão punidos os transgressores, como eles serão julgados. Então, primeiro, eles serão punidos pelos próprios homens, pela própria justiça dos homens. Serão julgados e condenados. Serão punidos pelas mãos de Deus. Deus coloca a sua mão àqueles que também não agradam a Ele e que fazem as transgressões. A vingança não deve partir das nossas mãos. A correção e o julgamento será feita por Deus. Então, simplificando, perdoar é a melhor e a sempre melhor opção. Em lugar de resistência, paciência. Ai, como paciência é difícil. Eu procuro sempre lembrar na vida de Jó, com a paciência que ele teve, com a tolerância que ele teve dentro daquela situação de tão desconforto que foi na vida dele, permitido por Deus. Imagine, permitido por Deus. Então, a violência gera violência. Se você agredir, será agredido. E isso vai continuar. E como diz o ditado popular, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E não é isso que Deus quer para nós. Muito pelo contrário, se você seguir nisso, só vai acabar quando as duas partes tiverem problema e perderem. Então, paciência é e sempre será o grande segredo. A educação, a gentileza, a bondade, a consideração pelas outras pessoas são algumas das virtudes que melhor realçam o caráter dos filhos de Deus. Isso não é sinal de fraqueza, não. Não é não. É sinal de ter força e controle. Força sobre controle. Ou seja, você tem capacidade de gerenciar os seus passos, o seu impulso. Então, diga não à violência, à retaliação ou ao contra-ataque. Não reaja com hostilidade, reaja com paciência. E por incrível que pareça, quando você reage com paciência, ocorre uma outra coisa na nossa vida. A pessoa que está te acusando, está te apontando, está te fazendo algum mal, ela se sente mal. E não você. Você fica em paz. E aquele que está agredindo vai se sentir mal. Jesus nos ensina: seja forte e mantenha seus impulsos sob controle. Seja paciente. Em lugar de resistência, ainda continua a paciência. Antes lhe ofereça a outra face. Aquilo que nós lemos lá no começo, no versículo base nosso. Se você levar de um lado direito, oferece o lado esquerdo. Isso serve para muitas situações da nossa vida. E quantas a gente já não passa? Quantas a gente não tem problema? Um insulto, um xingamento, uma palavra áspera, uma zombaria, um desprezo, uma traição, uma dor, uma perda. Tudo isso pode ser uma tentação, um desprazer na vida. Mas se a gente tiver controle, tiver paciência, isso vai passar. Passar com muita calma. Jesus mesmo foi tentado várias vezes. E ali ele poderia ter chamado legiões de anjos para te proteger, para defendê-lo. Nós poderíamos gritar: Deus,
crie, venha me socorrer. Ele vem te socorrer, mas ele faz a parte dele. Nós precisamos fazer a nossa, ser tolerante, ser paciente, porque a vingança não leva a lugar nenhum. E muito pelo contrário, traz mais dor. Em lugar de oposição, prontidão. Olha só, em oposição, prontidão. O que nós mais vemos no mundo hoje é o contrário. Nós vemos a oposição. Ah, ele tá lá, deixa ele lá, eu vou seguir meu caminho. Ah, não, eu ajudar? De jeito nenhum. Por que eu vou ajudar aquela pessoa? Ela é tão má, ela é tão ruim, não serve para nada, mas ó, Deus já nos diz ao contrário. Lá em Mateus 5, 41 diz assim: E ao que eu quiser pleitear contigo, tirar-te-lhe a túnica, dar-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Ai, como é difícil isso, né, gente? Mas lá naquela época, quando a gente tirava a túnica, que é a roupa normal, ou a capa, que é a roupa especial, que era para dormir, que era algo mais importante naquela época, né, mais caro, vamos dizer assim, era dar como compromisso aquele que você devia dar, que você tem dívida, o compromisso que você ia saldar aquela dívida, e o mais breve possível. E Deus diz que se a gente tem uma dívida com alguém, que pode até acontecer de ir para tribunais, como na época também acontecia isso, tem muitas passagens que a gente poderia relembrar aqui, mas o tempo é curtinho, a gente vai passar por cima, mas procurem ler, vejam como os exemplos de pessoas que foram perdoadas por suas dívidas e aqueles que foram castigados por também não honrarem seus compromissos. Então é preferível resolver a questão sem demora, pois é melhor perder as coisas materiais do que perder a honra, a consciência e a boa consciência e a integridade. Deus já nos ensina desde aquela época. Então, se você der a sua túnica ou sua capa, firme o seu compromisso em saldar a sua dívida. A oposição e prontidão também. Nós temos o seguinte: dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Parem para pensar. Dar àquele que te pedir. Meu Deus, eu tenho que dar. Hoje nós estamos vendo nas mídias, mediante a esse problema da Covid, que muitos estão se servindo, estão ajudando o próximo. Mas aqui Deus nos alerta numa outra coisa, que até os maus, eles fazem isso. Até aquelas pessoas que não exercitam a palavra de Deus, se vestem de anjos para mostrarem que são bons. E Deus mostra que a gente deve ser, sim, agir com prontidão, servir ao próximo, ajudar ao próximo, mas ele também nos ensina que isso não é para fazer de qualquer jeito, e não é também para entregar tudo e você deixar de arcar com seus compromissos e com as suas obrigações. É ter equilíbrio, bom senso, são sempre recomendações de Deus. A gente deve sim ajudar de coração, como Jesus fez, dando ao próximo o melhor, sem esperar nenhuma coisa em troca. Ele deu sua vida e deu sem pedir nada em troca por mim e por você. Mas, em primeiro lugar, vocês também precisam arcar com os seus compromissos. E servir ao próximo faz parte também disso. Em lugar de discriminação, imparcialidade. Ai, meu Deus do céu, como eu vou ser imparcial com tantas coisas que a gente vê? Como é que eu vou ver com essas situações de desconforto que aos nossos olhos parecem doer tanto e doem tantos corações? Lá em Mateus 5, 44, 45 diz assim: Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus
e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Aquilo que eu estava falando, ó, pessoas más também são capazes de mostrar boa conduta, mas a gente deve agir de forma imparcial e bondosamente, porque a gente deve seguir o exemplo de Jesus, que Jesus deixou para nós. Nós devemos ser um bom testemunho de vida cristã e mostrar que seguir a Deus muda a nossa vida, muda o nosso coração e nossas atitudes. E isso faz com que as outras pessoas, os outros, aqueles maus, aqueles que são perversos ou aqueles que também que estão perdidos no mundo, reconheçam que Jesus é o melhor caminho, que Jesus é a melhor porta, que ao bater lá você pode entrar e você vai ser bem recebido. E que a sua vida como exemplo vai servir como exemplo para os outros, que é o melhor caminho. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande em não distorcer o mandamento de Deus. Muitos falam assim, eu tenho que amar os meus amigos e odiar os meus inimigos. Não, Deus não fala isso não. Aqui nessa mensagem, nessa palavra, nessa lição, mostra que a gente deve ter tolerância, e não é só conosco mesmo, é principalmente contra o outro, é ser tolerante contra o meu próximo. O que o meu próximo pode me fazer, me agredir, me machucar, e eu ser tolerante a ele. Olha como é forte isso, como Jesus fez, como Deus fez e nos ensinou. Então, nós devemos ser imparciais no amor, na oração, na bênção e no acolhimento. Então, a imparcialidade, olha, no amor. Aqui nós temos alguns versículos em alguns livros da Bíblia que mostram fases em que o amor é importante, a oração, a bênção e o acolhimento. E é que a gente deve ser imparcial nesse sentido. Quanto ao amor, pense assim, aqui a palavra fala sobre a oferta no altar. Se você estiver devendo alguma coisa ao seu irmão, e aqui a dívida não é só financeira, é dívida moral também. Você deve pedir perdão antes de voltar e se dar a Deus. É muito difícil você, às vezes, reconhecer que você é o errado, mas você bater lá e pedir perdão, reconhecer seu erro, é algo que vai te dar um prazer, um acolhimento tão grande que você vai sentir paz. Portanto, se teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aqui Deus fala, quando você perdoa, quando você vai e reconhece seu erro, é o amor, você vai ser tão abençoado e que a sua bênção vai ser refletida aos outros, aos olhos dos outros. E vai ter paz. Eu acho que o grande gozo de tudo isso é ter paz e viver em paz, né? Passar pela marolinha bem devagar e não sentir aquelas dores. Em oração, a gente deve orar por todo mundo, sem constrangimento. Além de gestos visíveis de amor e de bondade, Jesus também deseja ver nascer em nós um amor profundo pelos perdidos, que nos impulsione a interceder por eles. Orar sempre. Orar sempre. Aqui diz sobre o vaso de cobre. A gente limpa ele, a gente lava ele e ele continua inteiro. Mas se for cozido em um vaso de barro, ele vai se quebrar. Então aqui a oração sempre e sempre por todos, seja para os bons, seja para os maus. E a bênção, aqui nós falamos sobre o amor de Deus e amor aos vossos inimigos, fazer bem aos que vos odeiam. Então, bênção, aqueles cujo coração estão em trevas sente repulsa gratuita pelos que andam na luz, por isso se tornam nossos inimigos. Olha como é importante isso. Eu estou na luz, nós estamos na luz. Portanto, nós vamos ter inimigos, mas o que você precisa é ter compaixão por esses, como Jesus teve. Ele não veio ao mundo para só aqueles que já o aceitavam, ele veio ao mundo para salvar aqueles que estavam perdidos. Porque você, nós não devemos fazer a mesma coisa. Vamos ter bênção, vamos ter misericórdia com aqueles que estão perdidos. E o acolhimento, a tendência natural do homem é se ver cercado daqueles a quem ele quer bem e viver o mais longe possível dos seus desafetos. Mas no coração do cristão deve estar também as coisas desagradáveis.
Assim, em nossas igrejas, deverá sempre haver lugar àqueles que não nos amam, ou mesmo se dá em outros setores da vida. Portanto, o problema, a ingratidão, as dores, elas estão aí no mundo. O mundo prega para você se afastar dessas pessoas. Deus prega para você ajudar essas pessoas. Então, sejamos imparciais no amor, na oração, na bênção e no acolhimento. E chegamos à conclusão dessa nossa lição. A tolerância cristã é uma das maiores virtudes que Deus deseja ver implantada na conduta dos seus filhos. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Naturalmente, não podemos atingir essa perfeição sem a gente ter um alvo bom, que é Cristo. Usar como exemplo Ele, a vida dele em nós. E o seu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É um mandamento. Ele amou a todos, nós devemos amar a todos. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, nós encerramos essa nossa aula com um carinho no coração, dizendo para nós sermos tolerantes. Tolerância ao próximo e vivemos em Cristo hoje e sempre. Amém.